vamos trazer algumas informações meio difíceis de lidar, né? Que a gente imagina que muitas pessoas já tenham tido contato, mas como a gente sabe que às vezes essa linguagem e os dados sobre esses relatórios não chegam na maioria das pessoas, apesar desse ano, como os dados foram bem alarmantes, a gente teve bastante podcast, né? Bastante entrevista, para ver se isso consegue alcançar realmente as respostas que precisam. Mas dos fatores que está acontecendo com relação às mudanças climáticas que é muito grave é a questão dos imigrantes do clima ou refugiados climáticos, né? Que são pessoas que estão em deslocamento, que têm que sair dos seus lugares, das suas casas, do seu país de origem, para buscarem lugares mais seguros, porque eles já estão recebendo de maneira muito forte os impactos devido às mudanças climáticas. Então, principalmente por conta do avanço do nível do mar, né, que aí as pessoas perdem território, perdem terras que plantavam e as comunidades costeiras perdem, inclusive, as suas casas, né, por causa do avanço do mar, mas também por conta dos eventos climáticos que as mudanças climáticas causam. Então, o que a gente está vendo de tempestades de areia, de frio muito extremo que pode acabar com plantações. Então, tudo isso tem feito com que a gente já tenha um grande número de pessoas em deslocamento por conta disso. A gente fala... Desertificação de vários lugares também, né? Desertificação, sim. Tem esse nome, refugiados climáticos, acho que é o que é mais usado porque a gente consegue entender que são pessoas fugindo de lugares para ir para outros, mas as organizações internacionais evitam um pouco essa nomenclatura porque denominam refugiados pessoas que saem dos seus países porque estão sendo oprimidas devido a religiões, a posicionamentos políticos, classes sociais. E perseguição de várias formas, né? E um dos termos que mais está sendo usado é ou pessoas em deslocamento devido às mudanças climáticas ou imigrantes do clima. Então a gente tem alguns dados que são bem alarmantes, assim. Tem um relatório do Banco Mundial, tô com uma colinha aqui por causa dos números, que ele diz que 17 milhões de pessoas da América Latina, essa é uma previsão, poderão ser forçadas a migrarem até 2050, se a gente não responder de maneira efetiva a esses acordos que estão sendo feitos, né, e as coisas que precisam ser realizadas para a gente mitigar essas ações. E só um parênteses, também a América Latina, mas tem muitos estudos avaliando os riscos dos Estados-nações, que são ilhas no Pacífico, né, que são vários países pequenos, são ilhas, né, que com o aumento do nível do mar, eles vão acabar tendo uma grande crise, haverá um grande problema, né? E se engana quem acha que essa previsão de 2, 3 metros do nível do mar é pouco, é bastante, gente, não é só em linha reta para cima assim não, tá? É volume de água que vai subir, então afeta muito, muito mesmo. Às vezes parece que a dimensão é pequena, né, quando a gente fala do aumento. E uma coisa muito importante da gente inserir nesse contexto é da gente lembrar que as pessoas que estão sendo mais prejudicadas pelos efeitos das mudanças climáticas, os imigrantes climáticos e todas as pessoas que estão sendo mais atingidas, elas são não só as pessoas mais pobres, mais em situação de vulnerabilidade, como também são as que menos contribuem para o aumento das mudanças climáticas. Sim. Então, isso é o que a gente fala de justiça climática, que é que as pessoas que realmente mais contribuem com o avanço dessas mudanças, elas possam ser cobradas e responsabilizadas por isso, e não que as pessoas que menos contribuem continuem sentindo os efeitos de uma maneira muito mais avassaladora e desproporcional do que essas outras pessoas. Por isso que também é muito delicado quando a gente vê esses países de primeiro mundo, né, desenvolvidos, os países mais ricos, virem com um discurso das pessoas terem menos filhos, né, de vir com essa solução, trazendo isso para as pessoas mais pobres, sendo que uma pessoa rica que tem um filho, ela gera muito mais impacto do que uma pessoa pobre que tenha mais filhos, né? Ela acaba contribuindo muito mais pelo seu padrão de vida e pelo seu padrão de consumo com as mudanças climáticas do que as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então é um assunto muito complexo
que a gente tem que lidar com muito cuidado, mas que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente aborda tudo isso é sobre como as pessoas que estão sofrendo muito mais com tudo isso é a que menos, as que menos têm contribuído. Da mesma forma que depois desse encontro do clima, no início do ano, né, muitos países falaram, vamos investir trilhões, bilhões de dólares em tecnologias limpas, em mediações e tal, mas tudo focando em seus países. Quando eles contribuíram, foram os maiores emissores desses gases, os maiores responsáveis pelo aquecimento global todo, além de explorarem depois, mais para frente, os países mais pobres do chamado sul global, né, dar ainda mais a contribuir para esse efeito estufa. Eles pensam somente nos seus países e esquecem que isso é um evento global, no mundo. Não adianta você tentar proteger cidadãos específicos de um país e esquecer dos outros, porque da mesma forma, né, tá todo mundo exposto. Que esses países exploraram os outros mais pobres, fizeram com que as mudanças climáticas aqui fossem muito mais graves e avançassem de uma maneira muito mais rápida, daí eles que têm dinheiro resolvem lá para eles. E aí a gente fica aqui com todos os efeitos de maneira muito mais acelerada. Exatamente. E com sofrimento num nível muito profundo também. Não que eles não vão sentir lá, também vão sentir, é justo que eles se preocupem, mas sim, teve essa questão histórica de exploração e você esquece que está acontecendo no mundo todo. Não adianta você simplesmente parar e dizer que seu país está com emissão zero, limpo, bonito, enquanto, né, todos os seus investidores e empresários estão atuando no chamado sul global, como eu falei, e continuando poluindo e não investindo nada nessas nações, deixando essas nações à mercê dos efeitos climáticos que a gente sabe que estão sendo danosos para muita gente. Voltamos a essa necessidade de percepção da complexidade dos sistemas, né? E a gente ouviu falar muito no relatório desse ano, que ele ainda não foi concluído, acho que a previsão é de ser concluído em março, né? Mas várias partes dele já foram lançadas pelo caráter de urgência dessas pesquisas e dessas informações. E o porquê que esse ano foi tão alarmante, a gente falou tanto e viu ser tão disseminado em várias mídias, foi porque foi o primeiro ano, por conta do avanço das tecnologias e da ciência, que a gente conseguiu comprovar cientificamente que todas essas mudanças que a gente fala há tanto tempo, elas realmente foram provocadas pelo homem, né? Esse nível de mudança climática que a gente está vivendo hoje, ela realmente é por causa da ação antrópica. E esse relatório, apesar dos outros já indicarem essa tendência, né, ser uma probabilidade muito alta, esse relatório ele comprovou que realmente essas mudanças são por causa do homem e que a gente já aumentou a temperatura da Terra em 1,07 graus Celsius. Então é um dado bem preocupante, por isso que a gente tem falado tanto sobre isso. Agora trazer alguns outros, porque esse relatório ele traz alguns alarmes, né? Que a gente tem que ficar muito atento por coisas que já estão em curso e que vão se agravar cada vez mais. Um dos alarmes que ele traz é que ele aponta a América Latina como uma área de preocupação muito alta, sendo que o Brasil está como um país que aparece em muitas vezes nesses níveis de preocupação.